Boa tarde, amigos. Bem-vindos ao canal Sabedoria do Ser. Estamos aqui novamente para a análise do segundo fragmento de Heráclito de Éfeso. Esse filósofo que viveu cerca de 500 antes de Cristo, sendo considerado um dos pré-socráticos, ou seja, que viveu antes de Sócrates e antes de Platão e Aristóteles. Então vamos ao fragmento segundo de Heráclito. Eu vou aproximar aqui a câmera para ver se conseguimos fazer essa leitura. Está aí o fragmento 2 e vamos à leitura. Por isso é preciso seguir o que é com, isso é, o comum, pois o comum é o que é com. Mas o Logos, sendo o que é com, vivem os homens como se tivessem uma inteligência particular. Então aí está o fragmento 2 de Heráclito. Enfim, em resumo, o filósofo quer dizer que é preciso que sigamos o que é comum a todos, o que se manifesta a todos. Pois isso é o que é geral a todos, isso é que é o comum, que perfaz o pensamento comunitário. Mas mesmo o Logos, que é o nome que ele dá ao todo, sendo o comum a todos, os homens vivem como se tivessem uma inteligência particular, isso é, separada. Então, os amigos que têm acompanhado desde o início desse canal perceberam que ele começou chamando-se o particular e o universal. E já fica claro para os senhores e senhoras que têm acompanhado que essas explicações advêm muito de meus estudos de Heráclito, pois é um dos filósofos que mais admiro. E Heráclito falou com muita propriedade sobre o particular e o universal. Então, esse fragmento, o segundo fragmento, nos coloca com clareza que o Logos, como chama Heráclito, é o nome do universal para ele. O Logos é universal e que nós devemos seguir esse Logos. Mas mesmo o Logos sendo universal e comum a todos, os homens e mulheres, logicamente, vivem como se tivessem uma inteligência particular. Ou seja, não vivem em compasso, em harmonia com o Logos, com o todo, mas vivem conforme seus egos, suas inteligências próprias ou pequenas, fechando-se à abertura ao todo. Então percebam que Heráclito já observou sobre o ego humano quando nos coloca que temos vivido segundo uma inteligência particular que, segundo ele, é falsa, pois a expressão vivem como se tivessem uma inteligência particular esclarece sobre isso,
pois não tem uma inteligência particular. Isso para Heráclito não existe. A única inteligência possível é a inteligência ligada ao Logos, é a inteligência ligada ao que é comum a todos, que na maioria das vezes nesse canal temos chamado de alma. Então, essa é mais uma aclaração relativa ao fechamento de todos no ambiente egóico, que é uma psicologia fechada e particular, que cada ser tem incorrido nesse erro, movidos por uma má instrução, movidos por um engano, por uma educação deficitária, que não tem chegado a um nível realmente superior dos melhores filósofos, o nível dos profetas, dos iluminados, dos grandes instrutores. Temos vivido, como tenho repetido aqui nesse canal, um nível muito inferior ao que podemos pesquisar e observar na literatura, na história, assim como estou mostrando a vós nesse pequeno fragmento de Heráclito. Pois, embora, segundo o grande iluminado, haja e há uma inteligência comum a todos, que ele chama de Logos, de onde surgiu o termo lógica, nós não compreendemos esse Logos e nos fechamos em uma inteligência particular que, segundo ele, é falsa. Segundo ele, essa inteligência é uma ilusão, pois nos adverte que vivem os homens como se tivessem uma inteligência particular. Então, essa inteligência não é verdadeira. A única inteligência verdadeira é a inteligência universal comum a todos. E como essa grande inteligência é um pouco mais difícil de alcançar que a inteligência particular e pequena de cada um, onde todos se fecham, temos permanecido nessa pequenez de cada um e não temos alcançado a inteligência suprema, o grande Logos universal, a iluminação, a casa do Pai, o mundo universal. E isso, para quem tem um pouco de contato com essas questões e já há décadas se dedica a compreender esses mistérios, chega um ponto para nós que nós vemos uma humanidade se debatendo em níveis de miséria extrema. Nós vemos uma humanidade se debatendo em níveis de microvidas, muito longe daquela vida em abundância, também preconizada e prometida e ensinada pelo Cristo. Lembrem-se, o Cristo nos chamou para termos vida em abundância, para sairmos da miséria existencial, do mundo separado do Pai, do mundo separado do reino de Deus. E aqui temos o nobre Heráclito, que veio mesmo antes do grande Cristo, nos alertando para a mesma coisa, fazendo o mesmo chamado, que é preciso seguirmos o grande Logos, que é comum a todos, e abandonarmos essa pseudo-inteligência particular, que não é inteligência de forma nenhuma. Na verdade, é o contrário de inteligência. É um estado de ignorância, um estado de fechamento
em egos que não são reais, que são alimentados por um mundo de ficção, um mundo que não chega e não toca ao reino do eterno. Pela manhã, investigamos o fragmento primeiro e observamos que Heráclito nos coloca também uma observação muito interessante, pois, observem, ele coloca aqui nessa linha, chamando de logos, deste logos, sendo sempre, os homens se tornam descompassados. Então, observem, deste logos, sendo sempre. Então, o que quer dizer aí o grande Heráclito? Que o logos é eterno, ele é sempre, ele não passa. E desse logos, dessa grande razão universal, dessa grande lógica universal, os homens e mulheres se tornam descompassados, ou seja, decaem para o nível do particular, o nível da suposta pequena inteligência, que praticam achando que estão fazendo o máximo, e isso não é o máximo, pois estão esquecidos, estão detidos e esquecidos numa esfera do ser que não é o máximo da ontologia, não é o máximo da experiência existencial, que é a iluminação. Ora, a iluminação ocorre quando percebemos que não estamos vivendo numa experiência existencial satisfatória e final e plena, e compreendemos que temos que buscar o que há no universal, o que há na grandiosidade da existência, e não no fechamento em nosso pequeno eu, pois o nosso pequeno eu é composto de pequenas equações, de pensamentos que vão de um pequeno lugar para outro, e sabemos todos que esse é um sistema fechado que está fadado a finalizar no fim de nossa existência terrena. Mas o grande Logos não, a grande iluminação não. Então, essa é a maneira correta de buscarmos vida eterna, o Logos, que é sempre, a razão, que é sempre, o reino do eterno, que é imorredouro. Então, esse é o convite desse canal Sabedoria do Ser, para que nos lancemos além da experiência egóica e procuremos o que é a razão universal. Agradeço a todos, tenham todos um ótimo dia, até a próxima oportunidade. Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e nos vemos.